Olá, seja bem-vindo ao Curta Agora. No programa de hoje você vai ver que a sétima arte tem adeptos mesmo fora das salas de cinema. Tem ainda as incríveis aventuras de super-heróis que saltaram das revistas em quadrinhos para as telonas. Verdadeiras histórias de amor dos cinéfilos e o polêmico projeto de lei que proíbe o uso de celulares durante as sessões. Então, prepare a pipoca, porque o Curta Agora está no ar. Eles podem voar e fazer coisas incríveis. Vivem na constante luta do bem contra o mal. Os personagens das histórias em quadrinhos estão presentes também nos filmes. Mas será que nossos heróis conseguem sair sem arranhões das adaptações? Confira a matéria. Batman, Spider-Man, Demolidor e Quarteto Fantástico. Esses são apenas alguns exemplos de heróis dos quadrinhos que, devido às novas tecnologias de efeitos visuais, estão ganhando vida nos cinemas e arrebanhando uma legião de novos fãs. Falando tecnicamente, muito do que está sendo feito hoje de quadrinho no cinema só é possível por causa da tecnologia que a gente tem hoje. Porque como o quadrinho era uma questão de desenho, então o autor podia fazer o que quisesse, colocar uma cidade explodindo, um homem voando, um homem esticando, e o cinema, alguns anos atrás, não teria capacidade de fazer isso de uma maneira convincente, como tem hoje em dia. Aclamados por uns, detestados por outros, as adaptações para o cinema das revistas em quadrinhos vêm sendo, nos últimos anos, a grande sensação de Hollywood, com pelo menos um filme por ano. Mas o que se deve levar em conta na hora de fazer uma boa adaptação? Ele tem que se ater aos elementos estruturais que compõem a trama de uma boa história. E no caso do personagem de quadrinhos, né, o que eu acho importante levar em conta é um pouco da caracterização, não só física, como também psicológica desses personagens e também dos personagens secundários que eventualmente vão compor a trama de uma boa adaptação de um filme de quadrinhos. Mas e o público? O que tem achado das versões para o cinema? Quando adapta pra filme fica meio diferente, né? Mas só que são legais em geral. A maior parte dos filmes, a essência mesmo, o objetivo central do primeiro volume que normalmente é feito, é captado assim. Pessoas que não leram HQ e veem o filme conseguem perceber os ideais, etc. Mas mais para frente tem muitos detalhes que eles escapam, que mudam, provavelmente alteram muito. E isso acaba influenciando muito na história. Embora poucos saibam, o cinema e os quadrinhos têm mais em comum do que se pensa, já que muitas vezes um se utiliza do outro para facilitar o trabalho ou mesmo para testar novas ideias. Independente do filme ser uma adaptação de uma história em quadrinho ou não, muitos filmes fazem a sua própria história em quadrinho, né? Ao produzir o storyboard, com cada cena que você vai utilizar no seu filme. Steven Spielberg, Hitchcock, Ron Howard, enfim, muitos diretores, eles recorrem a essa quadrinização do seu roteiro antes de levar a câmera para o estúdio ou para a rua, como uma forma que eles podem se orientar. A partir do momento que o quadrinho começou a atrair o olhar do cinema, e o pessoal até do cinema começou a ver no quadrinho um gancho para testar ideias de filmes, o quadrinho começou a se tornar mais cinematográfico. Mas com toda essa proximidade, por que é tão difícil fazer uma adaptação que satisfaça tanto os fãs quanto o público em geral? Porque trata-se, acima de tudo, de duas linguagens diferentes. Então as pessoas, às vezes, também quando leem um livro, querem encontrar a totalidade do que está sendo descrito naquele livro, no filme. E nem sempre isso vai acontecer por questões até mesmo de
produção de um filme não poder ter mais do que a média de produção de Hollywood, que é em torno de 2 horas. Então, antes de você afirmar que ainda assim prefere os quadrinhos ao cinema ou vice-versa, lembre-se. Essa parceria, né, ou essa proximidade entre história em quadrinho e cinema, ela é mais antiga do que a gente pensa e remonta, inclusive, a esse primeiro momento das duas artes no século XIX. Sem falar que o cinema, por ser, principalmente o cinema de película, né, por se passar exatamente na ideia de 24 quadros por segundo, não deixa de ser, tecnicamente, uma história em rápidos quadrinhos. Os heróis é que se cuidem, porque entre os admiradores do cinema existem pessoas especiais, apaixonados por filmes. Eles entendem quase tudo que acontece nesse universo. O Curta Agora foi descobrir um pouquinho do mundo dos cinéfilos. A estudante de cinema Úrsula Roselli e o colecionador de filmes Ronan Pereira são alguns dos amantes da sétima arte, ou cinéfilos, como são chamados. A paixão de Ronan surgiu na infância, mas não era compreendida pela família. Infelizmente, a minha família ficou não agradou muito de eu gostar tanto de cinema, não. Não estou dizendo mesmo, inclusive até me proibia de ver filme, que achava que isso era uma perda de tempo. A relação de Úrsula com os filmes foi amadurecendo com o tempo, e hoje ela vê o cinema de uma forma diferente. Há uns 2 anos atrás, eu comecei a estudar cinema, depois que eu formei, aí mudou completamente, assim, aí virou uma relação de paixão com busca de conhecimento, de compreensão da técnica, dos diretores, da história do cinema, aí virou um amor eterno. Úrsula assiste em média a 10 filmes por semana. Geralmente eu vejo de tudo, assim, seja de cinema nacional, cinema argentino, cinema espanhol, cinema europeu, assim. Eu tenho mais diretores favoritos do que filmes favoritos, mas claro que dentro desses diretores tem vários filmes que eu prefiro, assim. Mas antes de chegar à sala, o cinéfilo segue um ritual obrigatório. Procuro jornal, leio as críticas, não que a crítica ela seja um dever e uma obrigação para mim, uma orientação. E o que um filme precisa ter para agradar? Tem que ter uma história bem contada. E eu prefiro um filme que eu não preciso de um mapa me explicando o que o filme quer dizer. Um filme claro. Embora a paixão de Úrsula e Ronan seja a mesma, os diretores preferidos são bem diferentes. Woody Allen, Pedro Almodóvar e Stanley Kubrick estão entre os diretores preferidos de Úrsula. Alguns ela vê constantemente, mas outros... de forma quase psicopata. Já Alfred Hitchcock e Clint Eastwood estão entre os diretores prediletos do colecionador. Ele conta que alguns filmes merecem ser vistos várias vezes. O Vento Levou, já vi umas 20 vezes. Por exemplo, Um Corpo que Cai, do Hitchcock, eu não perdi a conta. Todo cinéfilo tem também os filmes favoritos. Acho que Annie Hall, do Woody Allen, Manhattan, Interiores, Gritos e Sussurros, do Bergman, Fale com Ela. Ay, qué fresquito, ¿eh? Qué cosa más rica. Ay, qué bien está la terraza. ¿Verdad? ¿Y a Lidia también le gusta que le saquemos a la terraza? ¿Eh, Lidia? Ya lo has oído, le encanta. Existem ainda cenas que são marcantes e merecem ser lembradas. É o caso do filme O Vento Levou, o preferido de Ronan. A hora que a Scarlett O'Hara pega a terra e fala que nunca vai fazer passar fome na vida dela. E o que esta cena te faz pensar? Que eu poderia ter em Belo Horizonte enfrentado minha família melhor. Quando todo mundo falava que eu era um idiota porque eu gostava de cinema. God is my witness. As God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this, and when it's all over,
I'll never be hungry again. No, nor any of my folk. If I have to lie, steal, cheat, or kill, as God is my witness, I'll never be hungry again. Depois de toda essa paixão, o Curta Agora faz uma pausa. No próximo bloco tem espaços alternativos para curtir os filmes e a polêmica lei contra o uso de celulares nas salas de exibição. Eu espero por você. Nada do conforto das salas de cinema, nem do aconchego dos sofás. Algumas iniciativas têm transformado os lugares incomuns em verdadeiras salas de exibição e popularizado a sétima arte. Veja só. Esqueça as salas de cinema com ar-condicionado, poltronas confortáveis e preços pouco acessíveis. Diversos projetos vêm transformando bibliotecas, praças e centros culturais em espaço para exibição de longas e curta-metragens. No Centro Cultural da Pedreira Prado Lopes, as crianças podem assistir aos filmes sem pagar nada. É a sétima arte ao alcance de todos. Quase não existe mesmo exibição de filmes, principalmente na área da comunidade carente, né? Para você ver, se nós estamos aqui numa comunidade altamente carente, né, altamente vulnerável, e se você for sair por aqui, dar uma conversada com alguns moradores, você vai ver que eles nunca foram ao cinema. Na Biblioteca Infantil de Belo Horizonte, que também exibe filmes gratuitamente, a prioridade são os curtas e longa-metragens fora do circuito comercial. A nossa programação ela é direcionada para o nosso público. A biblioteca se situa numa região mais, como se diz, mais nobre da cidade, né? Então, esse público é um público mais exigente, ele tem mais acesso, né, às diversas formas de cultura. Filmes estrangeiros, nacionais, animação japonesa, qualquer tipo de filme que seja de qualidade e que esteja fora do acesso, né, da maioria do público. O público reconhece a importância da iniciativa. Eu acho bastante importante, assim, pela questão cultural assim, da cidade. O pessoal que até aqui não tem grana assim, para vir e tal. Eu acho ótimo, acho que o lugar é ideal e acho que todas as bibliotecas deviam fazer isso, né? Outro projeto que promove a divulgação da sétima arte é o Cinema no Rio. A bordo do barco Luminar, uma expedição cinematográfica atravessa cidades próximas ao Rio São Francisco, levando filmes nacionais à população ribeirinha. A Mostra de Cinema de Tiradentes, um dos festivais mais importantes do Brasil, também é um exemplo de lugares alternativos para exibição de filmes. Vários espaços da cidade transformam-se em salas de cinema e atraem uma multidão. É um evento que engrandece a região, trazendo muita cultura aqui para o pessoal de Tiradentes. Estou achando excelente. É uma amostra de tudo que está acontecendo em nível de cinema nacional, então tem que vir, tem que prestigiar, conhecer o que está acontecendo, os novos diretores, os novos atores. É interessante demais. Mas para os que frequentam as salas de cinema, é bom se preparar. Está em pauta um polêmico projeto de lei. A exemplo do Estatuto do Torcedor, que regula o futebol, o Estatuto do Cinéfilo promete cenas emocionantes. Belo Horizonte pode ser a primeira capital brasileira a regulamentar o uso das salas de cinema. E uma das questões mais polêmicas desse Estatuto do Cinéfilo é a proibição da entrada de celulares nas salas de exibição.
Sou contra, porque eu acho que antes deles tomarem uma atitude dessa, tem que ter uma forma de educação da população. Uma mãe deixa o filho na escola, aí ela vem pro cinema, ela deixa o celular dela no silencioso, porque qualquer eventualidade, ela está assistindo um filme, alguém da escola liga, então ela vai, pode sair e ir. Então o celular é para essas coisas, para essas emergências. Eu acho uma ótima mesmo. De repente você está assistindo um filme, o telefone da pessoa toca e te atrapalha, a pessoa fala alto, entendeu? E você acaba não assistindo o filme, acaba te atrapalhando. Na hora que você está assistindo um filme bem concentrado, toca um celular, a pessoa não se toca. Eu acho que tem que se educar melhor. Conscientizar as pessoas para depois, se for o caso, no extremo, tomar uma atitude dessa. O projeto de lei foi aprovado em primeiro turno pela Câmara Municipal em dezembro de 2006. O autor da proposta, deputado Délio Malheiros, garante que é um benefício a mais para os frequentadores e proprietários das salas. Nós esperamos que os serviços de cinema tenham uma regulamentação que dê mais qualidade para esse tipo de serviço, que o consumidor, quando ir ao cinema, ele terá um bom serviço, ele não será incomodado, a sessão será apresentada na hora certa, não será cancelada, ele não será incomodado por pessoas utilizando o celular e, no caso dele desistir, ele não perca completamente o valor pago. Muitos cinemas já cumprem algumas das propostas sugeridas. Algumas delas a gente já cumpre sem problema, tipo aquela que limita a exibição de trailers, né, a 15 minutos, a venda de ingressos antecipados, essa eu não vejo nenhum problema. É claro que a mais polêmica é a do uso do celular. Quer dizer, como que eu vou obrigar uma pessoa a me entregar o celular para entrar na sala de cinema? Mas espere um pouco. Caso o projeto seja decretado, como funcionará o recolhimento dos celulares? O deputado sugere uma alternativa. O modelo a ser adotado poderá ser um modelo utilizado na Europa, um modelo eletrônico, em que a pessoa coloca o celular, recebe um ticket, e quando sai do cinema, coloca o ticket e recebe o celular de volta. Poderá ser manual, um guarda-bolsa, por exemplo, com alguém recebendo o celular e devolvendo na saída. Bem, uma outra questão que assusta os administradores é quanto à exigência mínima de tempo para mudanças na programação. Uma questão também que fala que a gente tem que anunciar qualquer mudança na programação com 24 horas de antecedência. A gente passa muitos filmes aqui que as cópias vêm de São Paulo, do Rio. Com essa crise da aviação, por exemplo, teve uma sexta-feira que o filme ia chegar, não chegou, tive que fazer a mudança em menos de 10 horas da programação. Uma coisa impossível seria para mim avisar a imprensa, avisar a mídia, avisar o público. Você deve estar se perguntando, se os pontos estabelecidos no projeto criam tantos conflitos, não seria mais fácil reunir representantes dos cinemas e autoridades para discutir a criação do projeto? Pode parecer simples, mas quando propomos a ideia, as respostas se contradizem. Já foi conversado e continuará a ser debatido. Não queremos uma imposição. Uma das coisas que achei um pouco polêmicas nessa história foi a gente ter ficado sabendo disso pela mídia, né? Acho que uma discussão como essa, que envolve todo o funcionamento de uma sala de cinema, tinha que ser feito ouvindo, né, todas as partes, né? E a gente, infelizmente, não foi consultado. Com o projeto de lei aprovado, proprietários e consumidores terão que se adaptar e adequar às regras. Mas, enquanto isso, o que resta é aguardar. A lei terá um prazo para ser implementada, será avisado antes aos consumidores, até pelos filmes, do rigor da lei a partir de um determinado momento, e a partir daí, se os consumidores não se adequarem, terão que se sujeitar à lei. Eu vou esperar realmente esse processo, né, estar concluído para a gente ver qual tipo de medida a gente vai tomar. Eu acho que se alguma dessas medidas realmente implicarem em alguma mudança estrutural no nosso cinema, que venha prejudicar o funcionamento do cinema, eu vou procurar os meus direitos, tentar obter algum recurso, então mesmo conversar com as partes envolvidas, né, com a Prefeitura de Belo Horizonte, para tentar chegar no acordo da forma mais pacífica possível. Chegou a hora da nossa sessão de cinema. Subversão. Um ato de perversão ou uma estranha versão dos fatos? Para saber ao que se refere o título deste curta, só assistindo. Então, curta agora. Pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Você poderia nos dizer seu nome completo, por favor? Quem é você? O que foi que eu fiz? Responde, porra! Calma. Responda, por favor. Maurício. Maurício Donato Lima. O que é isso? O que está acontecendo?
Isso aqui é um sequestro? Sequestro? O criminoso aqui é você, assassino miserável. Eu? Assassino? Não, deve estar acontecendo alguma coisa. Vocês estão se confundindo. Eu nunca matei ninguém. Você poderia nos explicar o que aconteceu ontem? Ontem? Sim, ontem, no dia 20 de dezembro de 2005. Espera aí. Hoje é 20 de dezembro. Não, hoje é 21 de dezembro. E nós queremos saber o que você fez ontem. Eu passei o dia inteiro aqui. Você tá querendo brincar com a gente, idiota? Tá precisando tomar porrada pra falar, vagabundo? Não! Por favor. Calma. Playboy escroto. Maurício, eu já estou começando a perder a paciência também. Eu não me lembro de nada, eu juro. Você não se lembra de nada? Não! Eu juro. Você conhece Camila de Souza Persilo e Paulo Henrique de Freitas? São meus amigos? Por quê? Aconteceu alguma coisa com eles? Seu doido. Por favor, aconteceu alguma coisa com eles? Paulo Henrique de Freitas, encontrado morto no dia 20 de dezembro de 2005, às 2h15 da tarde, na casa da namorada Camila de Souza Persilo. A garota foi violentada e morta com fortes golpes na cabeça, pouco antes do namorado chegar à sua casa. Os dois tinham 17 anos. Às 2h45 desta mesma tarde, Maurício Donato Lima entra na 25ª Delegacia de Polícia com as roupas cobertas de sangue. Ao ser abordado por um policial, Maurício confessa, sem nenhum sinal de arrependimento, que estuprou e matou Camila. Depois aguardou a chegada de Paulo e o matou com vários golpes e chutes na cabeça. Isso é mentira. Eu não matei ninguém. Assassino mentiroso! Maurício, é o que o relatório diz. Você assinou a confissão e veio para esta sala sem resistência alguma. Eu nunca ia fazer uma coisa dessas. Facilite as coisas para nós. Você confessou. Mentira. Eu nunca matei ninguém. Por que você fez isso? Por que você matou os seus amigos? Eu não matei eles. Meu Deus, eu não me lembro de nada disso. Qual era seu grau de amizade com as vítimas? Eles eram meus amigos. Meus únicos amigos. Você teve alguma briga recente com eles? Não. Nós estamos querendo entender por que você os matou. Camila. Você sentia alguma coisa por ela? A Camila é minha amiga. Ela namora o Paulo. Deve ser angustiante estar apaixonado pela namorada do seu melhor amigo. Para com isso. Ter medo que ele nunca mais converse com você. Para. Mas o pior de tudo é perder a Camila, a mulher que você ama. Por que você está fazendo isso? Deve ser horrível ver os dois juntos, fingir, esconder o que você sente. Camila, meu amor. O quê? Não fiz nada. Eu não fiz nada, eu nunca mataria ela. Eu nunca mataria ela. Eu nunca mataria. Eu nunca mataria ela. 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 Eu nunca mataria você. Você já me matou. Agora não tem mais volta. Seu filho da puta! Você matou a gente! Por que você fez
fez isso? Nós éramos amigos. Camila, eu te amo. Por que você fez isso comigo? Não fui eu. Olha o que você me fez. Eu te odeio. Por favor, Camila, eu te amo. Agora nós vamos ficar aqui. Pra sempre. Presente pra você. Obrigada. É por isso que eu te adoro. Obrigada. Adivinha quem é? Meu amor. E meu irmão? Tranquilo? Fala, cara. Olha o que o Maurício me deu. Bem. Tchau, meu bem. Obrigada, viu? Pelo bom humor. Vocês já estão indo? Relaxa, cara. Daqui a pouco a gente volta. O Curta Agora fica por aqui, mas eu conto com a sua participação. Para dicas ou sugestões, ou até mesmo se você possui um curta-metragem e deseja exibi-lo aqui no nosso programa, é só entrar em contato com a nossa produção. O telefone é o 3423-9611 ou, se preferir, nos envie um e-mail, curtaagora@unibh.br.